As 10 tendências de design gráfico que você precisa saber para 2025 e eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Bárbara Frois e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E aqui a gente fala sobre design gráfico e tudo o que você precisa saber sobre essa profissão. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os estilos, as tendências de design gráfico para 2025, que elas já estão em alta agora nesse ano de 2024 que eu tô gravando esse vídeo, mas em 2025 elas vão vir mais fortes ainda. Você vai acompanhar cada uma delas. Eu escolhi as 10 melhores tendências e que eu acredito que fazem mais sentido para que vocês consigam acompanhar. E são estilos que você pode utilizar nas suas criações, dentro do design, independente da área que você atua, seja design para infoprodutores, design gráfico para marcas, design de posts para redes sociais ou outras áreas, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. E eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador quais são as 10 tendências de design gráfico para 2025. Bora lá? A primeira tendência de design gráfico para 2025 é essa tendência que particularmente é uma das minhas favoritas, que é o design utilitário, que é quase que um design minimalista, onde foca bastante na utilização de tipografias e também na utilização de formas e shapes, e a gente pode ver muito isso no design de t-shirts, dessas marcas que são mais streetwear, né, que são essas coisas assim mais diferentes. Então a gente tem o foco muito grande aqui na parte do texto em si. Então, se a gente perceber, a gente tem muito foco assim no contraste entre textos, por exemplo, textos grandes, textos pequenos, para poder preencher cada espaço ali. Então, se a gente percebe, a tipografia, ela é quase que 90% de tudo que tem aqui. Então, é algo que traz bastante atenção e é bem diferente, assim. Então, se a gente perceber, isso é utilizado não só em design de roupas ou design de posters, por exemplo, mas em algo que é bastante palpável, né, no físico também, como essas tags assim para camiseta, essa parte também de que coloca na roupa ali, né, do como utilizar. Então a gente tem bastante isso aqui em design de posters, a gente tem a utilização de fontes bem grandonas e fontes bem pequenininhas, que quase que entra naquele balanço de um dos princípios da tipografia, que é o 8 ou 80. Então você usa uma fonte bem pequena e uma fonte bem grande para causar esse impacto e causar também esse destaque, né? A gente tem aqui também algo bem minimalista, que tem a parte grande, né, de textos maiores e textos bem pequenos. Se a gente olhar esse pôster aqui, ó, é um dos que eu acho assim, bem bonitos, bem fantásticos, em que a gente só tem praticamente texto e tipografias, né? Então vão fazendo essa brincadeira aqui e é algo assim bem legal de utilizar, é algo que eu uso bastante, inclusive nos designs que eu vou fazer, e é algo que você pode utilizar também. Olha só uma forma de explicar os tipos de textos aqui, usando através desse pôster esse estilo de utilitarian design, que ele, além de estar muito presente aqui no design gráfico, ele está muito presente também na moda, né? É algo bem assim sofisticado, bem clean, bem minimalista e que está sendo utilizado aí dessa forma. Esse estilo aqui, ele foca na funcionalidade, na clareza, priorizando elementos essenciais, reduzindo os excessos. Então é uma estética que ela é bem prática, bem direta, o foco é na legibilidade, na hierarquia visual, e a gente vê muito isso aqui, onde a gente consegue ter os textos bem grandes sendo diferenciados, chama a atenção, ele direciona o olhar para onde você tem que ler primeiro qual tipo de informação, e aí as marcas querem trazer uma sensação de confiabilidade, de objetividade, é algo que funciona bastante nesse tipo de design aqui. A segunda tendência que nós vamos falar aqui nesse vídeo é a tendência robusto e sustentável. Essa tendência, ela tá crescendo bastante com esses designs que evocam essa questão de sustentabilidade, de algo mais robusto, mais feito à mão, assim, com esse tipo de papel reciclável. Ela tá muito presente nessas marcas com esses tons mais verdes, marrons, tons terrosos, que também lembram um pouco de texturas orgânicas, materiais recicláveis, e ela vem como um compromisso com o futuro e a sustentabilidade. É algo que está muito presente hoje em dia e para 2025 é uma das grandes tendências de utilizar, especialmente em marcas onde tem essas caixas que possuem esse estilo mais de papel, como se fosse algo mais sustentável, pensando um pouco mais e refletindo um pouco mais essa preocupação
com o meio ambiente, é algo que também traz uma certa variação, onde é algo mais feito à mão, é algo que é mais humanizado, e ele tem também esse estilo um pouco mais minimalista, né? Então a gente vê nesses projetos de identidade visual, onde eles têm também uma questão que é mais humanizada, né? Eles até pegaram, por exemplo, nesse projeto, algo feito à mão, né? Que são esses cartões de ponto aqui, e eles trouxeram como base para poder fazer a própria marca em si, né? Usando nesses algo do presencial, né? No caso, algo do mundo real para o mundo digital. A terceira tendência de design para 2025 é a grid modular design, que é esse tipo de design que são grids e tem o layout organizado em grades e módulos. Isso permite que exista uma ordem e uma consistência visual no design e também mostra uma flexibilidade na criação de designs adaptáveis e que especialmente consigam ser muito bem adaptados para a parte responsiva, né? Especialmente nessa parte de web design, onde a gente tem os sites que são construídos e facilita bastante quando a gente vai trazer o design para a parte responsiva. Então, quando tem esse grid, ele facilita bastante, porque já é modular, então a cada parte de tela, né, que ele precisa expandir ou precisa diminuir, ele tem essa adaptabilidade e ele facilita muito a variação dinâmica dentro desses sistemas, né, principalmente aqui da parte de web design. Então a gente vê que pode ser quase que um bento design, né, se a gente for olhar bem essa classificação aqui, é bem modular e esse grid permite que as informações fiquem mais organizadas, né? Pode ser que muita gente está saturado aí do bento grid, mas ainda assim ele pode ser utilizado de uma forma que sai fora da caixa, né? A gente tem, por exemplo, alguns tipos de grids que eles são assim feitos para você mostrar os seus projetos de identidade visual e muita gente ainda utiliza eles e eu acredito que ainda existe muito espaço para utilizar e ainda não saturou. A gente tem, por exemplo, aqui um estilo de grid mesmo, onde foi construído esse bento design e você pode fazer ele de diversas formas possíveis e diversas formas adaptáveis, né, para dentro do design que você estiver fazendo. A quarta tendência de design para 2025 é o hiperrealismo utilizando o Adobe Firefly, que na verdade nada mais é do que a inteligência artificial e não é segredo para ninguém que dá para criar imagens muito bonitas, muito impactantes e que tem esse alto nível de detalhes que é muito realista e dá para você criar composições que elas parecem que são quase que palpáveis, né? Você consegue praticamente sentir como se você estivesse pegando ali, né? Ele beira um pouco essa parte de 3D que tem muito realismo, então é algo que vem sendo bastante utilizado aí e para 2025 não vai ser diferente, né? Vai dar para utilizar isso ainda mais e criar composições que elas são aliados, né, do designer gráfico. Não é algo que você precisa ter medo de tomar o seu lugar, mas é algo que vai estar dentro dos processos de criação e que vão facilitar bastante a junção entre a criatividade e a imaginação para criar materiais que são muito diferentes, que são muito impactantes e causam assim um fator muito uau. Na hora que você olha e bate o olho, você pensa assim que é algo impressionante e de extremo alto impacto. A tendência número 5 de design para 2025 é o Type Mix, que é o mix de tipografias, onde a gente tem várias tipografias combinadas de formas diferentes, são estilos diferentes que criam esse contraste e dinamismo, né? Então a gente pode misturar fontes que são serifadas com fontes que não tem serifa, fontes modernas, retrô, estilos experimentais, estilos que trazem esse visual que é um pouco mais ousado e inovador. É um dos estilos que eu também gosto bastante de utilizar e ele traz vários tipos de fontes diferentes. Por exemplo, se a gente pegar aqui esse design, ele tem a fonte serifada e tem essa fonte que é mais script, que é como se fosse escrita à mão, e ela vem sendo bastante utilizada e é algo que ainda assim é uma tendência e que traz um visual muito moderno, muito inovador. Então você tem uma fonte aqui, por exemplo, que é sem serifa e essa outra fonte que é mais orgânica, mais desenhada. Isso traz uma ousadia para os materiais e traz algo que é bem diferente, traz um impacto assim bem visual para o olhar e algo que faz bastante sentido quando a gente
gente fala de design, porque é algo que traz muito e evoca muito o lado criativo e o lado sensorial ali de designers gráficos. E olha para você ver como que é muito interessante você utilizar esse tipo de misturas, onde a gente tem a fonte mais serifada, que tem essas perninhas assim, uma fonte que é totalmente orgânica, que é como se tivesse sido desenhada. Aqui a gente tem fontes que são completamente diferentes e que elas meio que trazem esse contraste. Então você bate o olho, é algo que chama bastante atenção. A gente tem muito essas fontes que também estão em alta e que vão estar em 2025, que são as fontes experimentais, que elas têm esse lado mais dinâmico, esse lado mais desenhado, como se tivessem sido feitas à mão. E ainda falando em fontes, a gente já entra na tendência número 6 de design para 2025, que é o Ink Trap e fontes experimentais, que são essas fontes que possuem essas entradinhas assim, e essas fontes que são mais desenhadas, bem estilo experimental. Esse tipo de fonte são bem modernas e elas vêm sendo utilizadas, e agora uma grande tendência para 2025 são esses cortes ou espaços nas curvas das letras que são projetados aqui, que ganharam esse espaço estético, né? Elas são visualmente cortadas assim e virou uma estética que vem sendo utilizadas, e pode ser uma letra assim mais desenhada ou algo que seja um pouco mais bold, como esse exemplo aqui. E a gente tem também os tipos de fontes que são essas fontes mais experimentais, que elas são meio que mais desenhadas, assim como se fosse algo bem líquido, um efeito mais humanizado, um efeito mais feito à mão, assim, que ele é bem como se fosse líquido mesmo. Tem essa personalidade que traz um ar um pouco mais lúdico, assim, ó. Se a gente for ver esses outros exemplos assim, elas são bem desenhadas e mesclam um pouco com aquele estilo de mix de tipografias, onde a gente tem, por exemplo, uma tipografia mais serifada, desenhada, e existe essa escrito love aqui, que é exatamente esse tipo de fonte mais desenhada. Aqui a gente vê também um outro exemplo, traz esse ar mais lúdico, essa brincadeira. Aqui a gente tem essas letras como se estivessem se abraçando. Então é uma tendência que vem para ficar aqui em 2025 e é algo que dá para você utilizar dentro das suas composições, seja para fazer posts, fazer capa de álbuns, fazer posts para Instagram e também utilizar para fazer marcas e identidades visuais também. A sétima tendência de design para 2025 são as ilustrações, especialmente em identidade visual, mas não são qualquer ilustrações, são ilustrações que trazem esse ar mais imperfeito, feito à mão e que traz muita exclusividade, muita personalidade. Ele é feito quase que exclusivamente para cada marca, então dá pra gente trazer muito mais esse lado humano, esse lado criativo, que chega a ser bem imperfeito e que tem esse lado criativo bem instaurado aqui, bem refletido em cada tipo de ilustração que é feito dessa forma mais imperfeita, com linhas que elas são desenhadas de forma não retilíneas e traz esse ar mais diferente, mais exclusivo, mais personalizado. Então é uma aposta muito grande que você pode trazer nos seus projetos para 2025 e que traz também um ar bem diferente do que a gente é acostumado a ver, que é tudo ali muito reto, muito certinho, tudo dentro das margens, dentro de grids. Então é algo que fica muito diferente e que também é algo que sai fora da caixa. Você consegue expressar seu lado mais criativo e seu lado mais diferenciado. A oitava tendência de design para 2025 são as imagens com inteligência artificial. Não é segredo para ninguém, mais uma vez a gente trazendo esse assunto aqui, porque a inteligência artificial ela veio para poder agregar no nosso trabalho e fazer com que a gente consiga fazer muito mais além da imaginação. Então a gente pega tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça e consegue traduzir e transmitir aqui para o mundo real, fazendo as imagens, usando ferramentas que agregam e trazem muito sentido. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue trazer imagens que são muito diferentes e que são exatamente aquilo que é a projeção do que a gente está pensando. Então você consegue, através de prompts, traduzir as palavras em imagens que são muito impactantes, que causam um olhar assim muito mais chamativo e que agregam muito mais para você fazer qualquer tipo de trabalho. Uma das coisas que a gente traz bastante dentro dos nossos cursos, e como esse é um tema muito
em alta e criar imagens com inteligência artificial é algo essencial atualmente para você otimizar o seu trabalho, é algo que a gente mostra e traz e foca bastante dentro do Dominando Carrosséis, que é o nosso curso de design para carrosséis, onde a gente mostra como criar imagens visualmente atrativas e de alto impacto utilizando a inteligência artificial, utilizando ferramentas que trazem um poder absurdo para as criações e que fazem com que você consiga criar coisas extremamente impactantes e que sejam muito atrativas para impressionar seus clientes e fazer você alcançar o seu potencial dentro ali do seu trabalho. A nona tendência de design para 2025 não poderia ficar de fora, que é o design 3D, utilizado especialmente aí na parte de web design e também está vindo bastante nas redes sociais, onde a gente tem muito no design de produto também, esse 3D que vem para poder complementar e para poder trazer um olhar mais palpável para dentro do design que você for utilizar e faz com que o usuário consiga imaginar exatamente como que aquilo ali vai ser na vida real. A gente tem também esse design 3D presente em todos os outros aspectos, além do web design, além desse design de produtos, que é também, por exemplo, em templates de apresentações, em posters de design, em design para redes sociais, é algo que está muito presente e que vem sendo utilizado aí de uma forma absurdamente criativa e que tem um potencial muito grande para fazer com que o usuário, né, você que está interagindo aqui com esses designs, você consiga ver um impacto muito grande e que isso chama bastante atenção, né? E quando prende a atenção é algo extremamente positivo. E por último, a tendência de design para 2025, que é o maximalismo, vem para ser o contrário mesmo ali do minimalismo, né? Com sempre essas tipografias grandes, intensos, contrastes muito grandes que são utilizados para transmitir uma energia, uma inovação, uma ousadia. Então é algo que é uma tendência muito boa para marcas que querem se destacar pela expressividade. Então é algo que é muito marcante, quando você olha parece que é até um pouco caótico assim, mas traz um olhar muito criativo que também sai bem fora da caixa, né? Ao contrário do minimalismo, que às vezes são poucas informações, aqui no maximalismo a gente tem informações até demais que causam essa estranheza inicial para olhar, mas depois quando você olha melhor, você consegue ver que existe muita coisa ali e que também traz um pouco dessa expressividade do que é a gente ser o ser humano em si, né? Tem um pouco mais dessa questão de ser bem caótico e tudo, assim, muitas coisas, mas que depois quando a gente olha, tudo começa a fazer bastante sentido. Tem também esse estilo que pega o maximalismo, pode também mesclar e trazer outros estilos que são tendências que a gente falou, igual, por exemplo, esse daqui, que traz a parte de mistura de tipografias, traz a parte também de ilustrações e que é algo, assim, bastante expressivo mesmo. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele foi interessante para você se inscrever também, porque isso vai ajudar demais o crescimento do canal para que a gente possa expandir esse conhecimento para mais pessoas, para mais designers. E se você se interessou pelo Dominando Carrosséis, o nosso curso de criação de carrosséis para Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você acessar e conseguir o seu acesso. E eu te vejo no próximo vídeo.